Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja do Gama. E nós estamos ainda desfrutando do livro A Palavra Profética na Era do Apocalipse. E nós vamos desfrutar do capítulo 5, cujo título é O Único Digno de Abrir o Livro. E a leitura base para esse capítulo é Apocalipse, capítulo 5, versículos de 1 ao 14. É interessante que a primeira menção em Apocalipse de um livro ou uma das primeiras, é dita aqui em Apocalipse capítulo 5. Por que aqui é descrito um livro ou um rolo todo escrito e selado? Porque aqui demonstra, e essa visão aqui, nós temos o background de que essa visão aqui ela foi realizada, ela foi tida diante do trono. João foi levado diante, ele teve a visão do trono de Deus, onde tinha os seres viventes, onde tinha os tronos. E aqui, em sequência, nós vimos que ele continua a sua descrição daquilo que ele tinha visto. E nós vemos aqui a menção de um livro que estava escrito por dentro e por fora. Isso aqui é para enfatizar a palavra e a importância da palavra. E a importância e o anseio que o Senhor tem em abrir e revelar essa palavra para o seu povo. Porque essa palavra é a palavra que dá orientação, dá tranquilidade, dá exortação, nos move para caminhar para onde o Senhor nos direciona. Então, é extremamente importante esse relato aqui de que havia um livro no trono, no trono, a visão do trono de Deus. João viu ali um livro. E esse livro estava escrito por dentro e por fora e selado. A intenção de Deus não é deixar a sua palavra selada. Muito pelo contrário. A intenção de Deus é revelar a sua palavra, revelar a sua intenção para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. E isso é ainda mais necessário enquanto a sua vinda se avizinha. Quanto mais próximo a vinda do Senhor está, mais nós necessitamos do brilhar dessa palavra, das palavras que estão nesse livro, para que possamos ter clareza e para onde nós estamos indo e quem nos espera. E o primeiro versículo aqui do capítulo 5 diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. A primeira visão aqui, diante do trono, que estava na mão daquele que estava no trono, sentado no trono, era um livro selado, escrito por dentro e por fora. Esse livro aqui, ele tipifica a economia neotestamentária de Deus, a nova aliança. E o fato de estar escrito por dentro e por fora, porque essa nova aliança ela já foi completa. Ela está completa. Não há mais lugar para adicionar mais alguma coisa. E essa visão nós vimos que ela está selada. E essa nova aliança ela foi estabelecida pelo sangue de Cristo. Em Mateus capítulo 26, versículo 28, o Senhor fala aos seus discípulos na última ceia, para que eles tomassem o pão e bebessem do vinho. Versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Nós vimos aqui que esse livro nós cremos que esse livro é a nova aliança. Foi aquele testamento que o Senhor deixou
cumprindo os requisitos de Deus para que o homem pudesse ter os pecados redimidos. Para que o homem pudesse ter os pecados remidos e ter novamente acesso ao Deus vivo. Então, esse livro aqui é um testamento, é a nova aliança dizendo que o Senhor ia pagar o preço. E tudo o que foi dado a Ele, tudo que Ele recebeu, Ele iria doar para a igreja. Nós vimos em Colossenses que Ele é o cabeça de todas as coisas, mas Ele deu esse poder de ser o cabeça de todas as coisas, Ele deu para a igreja. A autoridade ela foi dada para a igreja. Senhor Jesus. Então, tudo o que está dentro desse livro aqui é revelação. É a totalidade das revelações e dos acontecimentos decorrentes desse do estabelecimento da nova aliança. O estabelecimento da nova aliança desencadearam várias coisas. E nós vimos aqui, diante da abertura dos selos, nós vimos tudo isso são acontecimentos que decorreram depois do estabelecimento da nova aliança. Esse livro ele continha 7 selos. E esse livro, esses 7 selos, esse pergaminho, que ele tipifica um testamento mesmo. E o testamento ele só pode ser aberto depois da morte do testador. Aqui tipificado por Cristo. E na presença das testemunhas que selaram essas 7 testemunhas. E nós vimos aqui que nós temos um testamento, nós temos um livro selado, que somente depois da morte de Cristo ele podia ser aberto. Só que nós vamos continuar lendo a visão aqui, a revelação aqui de João. O que acontece? Nós temos um livro e ele estava selado. E qual é a condição desse livro? Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Nós temos um livro aqui que não tinha ninguém digno para que pudesse abrir os selos. Ou seja, não tinha ninguém digno para que fosse lida o testamento, aquele testamento, a nova aliança. Estava encoberto, mas continuando, no versículo 5, todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, tinha alguém digno. Por que ele se tornou digno? Porque ele venceu. E nós vimos aqui que quem é digno de abrir esse livro? É o leão da tribo de Judá. É o rei dos reis. É o rei do reino dos céus. Ele é o único digno de abrir esse livro. Por quê? Porque está descrito aqui que ele venceu para abrir o livro. Ok, mas o que esse leão, o que esse rei, ele venceu? Ele venceu alguns inimigos. A obra de Cristo, ela venceu alguns inimigos. Primeiro inimigo que foi vencido foi o pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3.
Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Quando o Senhor ele foi crucificado, foi morto ali, ele crucificou o pecado na cruz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o homem, ele não estava mais condenado a viver escravizado pelo pecado. Porque esse pecado, essa natureza maligna, ela foi pregada na cruz. Cristo deixou ela na cruz, mas o Senhor ele não ficou na morte, o Senhor ressuscitou. E ao ressuscitar, o Senhor venceu o pecado. O Senhor venceu a morte. O Senhor também venceu a Satanás, o inimigo de Deus. Hebreus capítulo 2. Capítulo 2, versículos 14 a 16. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. O Senhor, por meio da sua obra, da sua morte e ressurreição, ele derrotou a morte e aquele que detinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, essa obra de Cristo aqui, ela venceu aquele que tinha as chaves da morte, aquele que aprisionava os homens da morte. O Senhor, por meio do seu viver, por traçar um caminho em que ele se esvaziou a si mesmo, um caminho onde ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, onde ele buscou fazer somente a vontade daquele que o enviou. Esse viver qualificou ele a ser aquele que derrotou Satanás. E a sua obra e o seu sacrifício foi aceito por Deus. Fato é que ao terceiro dia, Cristo, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. Isso indica que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Então, a quem o nosso Senhor Jesus, o nosso Cordeiro, o leão da tribo de Judá, quem ele venceu? Ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, ele venceu a morte, ele venceu a condenação eterna. A condenação eterna estava para nós estávamos debaixo de um escrito de dívida, que era contra nós. Nós éramos inimigos de Deus. Cristo, ao vir ao mundo, morrer, e o viver dele, e ele ser oferecido como sacrifício, como Cordeiro de Deus, ele afastou a nossa condenação. Ele anulou a nossa condenação. Nós agora não somos mais, aqueles que cremos em Cristo, nós não estamos mais sob a condenação eterna. O juízo de Deus não está mais sobre as nossas cabeças. Colossenses capítulo 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós,
e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A obra de Cristo na cruz, ela cancelou o nosso escrito de dívida. Ela condenou o pecado. Ela derrotou a Satanás. Ela derrotou a morte. Então a obra de Cristo na cruz fez com que ele vencesse esses inimigos. E por último, no versículo 15 do mesmo capítulo 2 de Colossenses, quem mais ele derrotou? Quem mais ele venceu? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então a cruz de Cristo, a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo, derrotou os principados e potestades. Nós temos um Cristo vitorioso. Ele venceu todas essas coisas. E ao vencer todas essas coisas, ele se tornou digno de abrir o livro. Voltando em Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 6. Nós vimos aqui que foi descrito que aquele que venceu é o leão da tribo de Judá. Mas qual é a visão que João tem aqui? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Foi descrito para João que aquele que venceu é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Mas quando João olha, ele vê um cordeiro. E qual é a característica desse cordeiro? Cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então nós vimos aqui que o leão da tribo de Judá é o cordeiro, que tinha sido morto. Mas esse cordeiro não é um cordeiro comum. Esse cordeiro aqui, ele tem 7 chifres. Esses 7 chifres aqui tipificam que esse cordeiro ele estava completamente apto para lutar. Ele tinha força para lutar. Porque chifre aqui é poder. Ele tinha 7 olhos. Ou seja, ele olhava, ele percorria. Nada escapa aos olhos do cordeiro. Então, amados, nós vemos aqui que esse leão que era digno é o cordeiro que morreu por mim e por você, que realizou a obra de Deus, que nos levou de volta para Ele. Por meio dessa obra que o Senhor realizou na cruz, Ele venceu todos os seus inimigos. E ele era digno de abrir e tomar o livro. No versículo 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então esse cordeiro aqui, ele foi digno não só de olhar para o livro, mas de tomar o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E também de abrir esse livro e ler esse livro. Então tudo aquilo que aquele testamento ele dava posse aos que eram alvo daquele testamento, que no caso somos nós. Todas as benesses, todas as heranças que estavam naquele documento, naquele testemunho, naquele livro, que foram dadas para nós, agora elas podiam fazer valer. Porque o cordeiro, ele pôde
desatar os selos, ele pôde abrir o livro e ele pôde ler o livro. Porque ele foi o único encontrado digno de abrir o livro. Nós temos, irmãos, que foi dado para nós, Deus deu para nós, um cordeiro que nos tirou, que tirou o pecado do mundo e venceu Satanás. Esse é o Senhor Jesus. Esse é o nosso Senhor. É aquele que tirou o pecado do mundo, Ele tirou o pecado. Nos deu abriu para nós um novo e vivo caminho. Para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Para que nós pudéssemos nos fazer filhos. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Por meio dessa obra. E por meio dessa obra de morte e ressurreição, Ele foi o único digno de abrir esse livro. E quando o Senhor abriu esse livro, Ele revelou todo o conteúdo. Derrubou toda a barreira. Nos reconciliou com o nosso Deus e Pai. Ó Senhor Jesus, mas qual o intuito de nos reconciliarmos com Deus? Nós somos filhos, mas o intuito é, o Senhor quer nos fazer sacerdotes. Ou seja, o Senhor quer nos escolher e nos fazer sacerdotes fiéis e diligentes. Aqueles que buscam a sua palavra. Aqueles que buscam estar no centro da sua vontade. Aqueles que buscam realizar a sua vontade. Isso está escrito a partir do versículo 9 do capítulo 5. Entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então toda a obra de Cristo foi para que nos resgatar de volta para Deus, nos dar para Deus um reino de sacerdotes e reis. É isso que o Senhor está fazendo conosco. A sua palavra é para nos transformar. Por que nós precisamos desesperadamente dessa palavra nos tempos que nós vivemos? Porque muita palavra é dita, muita coisa é falada. Nós precisamos da palavra que nos dê direção. Nós precisamos da palavra que nos ilumine, que nos encaminhe, que nos leve a realizar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que no caso é nos tornar um reino de sacerdotes e reis. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Nós vimos que toda a criação, ela louvou e deu louvor, glória e honra para o Cordeiro. Por quê? Porque Ele é digno. A partir do versículo 12, versículo 13. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor
e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Quando a criação teve contato com esse cordeiro, ela não teve outra opção a não ser dizer que ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por que ele é digno de receber honra, glória e louvor? Pelos seus feitos. Pelo que está descrito aqui nos versículos 9 e 10. Porque está descrito aqui nos versículos 7 e 8. Que ele abriu os selos. Toda a criação. Nós vimos aqui que os anjos deram glória, honra e louvor ao Cordeiro. As criaturas deram glória, honra e louvor. Os 4 seres viventes deram glória, honra e louvor. E também os anciãos deram adoração. O Senhor, Ele tem revelado a sua palavra, para que por meio dela nós sejamos edificados, nós sejamos transformados em sacerdotes, nós sejamos edificados em sacerdotes. E esses sacerdotes vão buscar material para a edificação da casa de Deus. O Senhor tem aberto a sua palavra e tem iluminado-nos para que nós possamos pregar o Evangelho, cuidar das pessoas, servi-lo até a sua volta. Por quê? Porque Ele é o único digno. Ele é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Amém? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Já ia esquecendo. Não esqueça de deixar o seu like. Se essa mensagem te ajudou de alguma forma, compartilhe. Até a próxima oportunidade.